Meus amados irmãos, professores, alunos da nossa Escola Bíblica Dominical, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Estamos em mais uma videoaula, subsídio ofertado pelo CAPED, para a melhor preparação da aula e uma maior reflexão do conteúdo proposto. E hoje eu tenho a alegria de estar comigo aqui, presbítero Natan, ali da nossa congregação de Vila Luzita. Dê sua palavra de saudação, irmão Natan. Pai do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor, meu querido. Amém. É uma alegria estar aqui novamente. Vamos falar que hoje a aula, tema importante, um tema até um pouco Verdade, espinhoso, né? Mas é importante. verdade. Hoje nós vamos estar comentando a lição de número 4, que tem como título Um problema chamado sofrimento. Nós estamos, durante esse trimestre, estudando, né, a vida do patriarca Jó, o livro de Jó como um todo, e, sem sombra de dúvida, a grande temática, a grande reflexão do livro de Jó é a questão do sofrimento, né? Irmão Natan, na sua opinião, assim, em simples palavras, para você, como nós poderíamos conceituar o sofrimento? O que seria o sofrimento? Bom, essa é uma questão que tem, na verdade, feito muitos pensadores, muitos estudiosos debruçar nessa questão do sofrimento, especialmente quando a gente tem uma visão teísta, né? Ou seja, quando nós acreditamos em Deus de alguma maneira, isso nos faz pensar um pouco mais nessa questão do sofrimento e do mal, né? O próprio autor da revista nos escreveu que isso é um impasse para alguns, né? Epícoro mesmo, filósofo grego, já suscitou essa ideia do problema do mal, né? Então, se você tem um Deus todo-poderoso, que é todo bondoso, como pode existir o mal, não é verdade? Então, essa é uma grande questão de você tentar solucionar esse problema do sofrimento, né? Do mal. Por que que o mal, ele existe no mundo? Ah, Talvez para a gente levantar algumas ideias aqui, meu irmão, a gente poderia, na minha opinião, levantar que existem alguns tipos de mal, né? Não é todo mal que é igual, né? A gente não Sim, tem todo mal é a mesma coisa, né? sim, Existe o mal que a gente poderia chamar de um mal moral, né? O mal moral é aquele que é oriundo do pecado, tá? Então, quando algum criminoso comete algum crime, né? Ou quando alguma pessoa faz alguma atrocidade, isso não é necessariamente culpa de Deus, né? Deus sim, ele não pode ser ligado ao pecado de maneira nenhuma. Então, quando o mal ele ocorre por intermédio da falta de moralidade das pessoas, esse é um mal oriundo do pecado e da queda, sim, né? E existe também o mal natural, né? Que são desastres naturais, são, né, enfim, questões às vezes tragédias, esse tipo de coisa, né? Que, né, se nós olharmos atentamente para a Bíblia, Deus pode usar também esse tipo de mal, né? Esse mal natural, né? Quando a gente lê ali Números 16, versículo 30, a gente vai ver que Deus ele usou um mal natural para punir algumas pessoas, sim, uma tragédia sísmica ali para punir algumas pessoas, né? E um mal no sentido mais abrangente, né? Guerras, crises, né? Fome, etc, né? O fato é que é muito difícil você conceituar o mal, né, ou o sofrimento. Ele pode vir de diversas formas, ele pode ser de vários tipos, mas o fato é que ele existe, né? Ele sim. existe e independente do que nós façamos, estamos conversando aqui, tem milhares de crianças morrendo, estamos batendo esse papo e pessoas sendo maltratadas, pessoas sendo Sim. humilhadas de diversas formas, né? Sim, eu estava pensando sobre essa questão do sofrimento, né? O que é o sofrimento? E nas minhas reflexões eu pude aqui chegar à conclusão de que
o sofrimento talvez seja tudo aquilo que nos causa dor, né? Nós sabemos que o ser humano ele é tricotômico, como a gente fala em teologia, ele é constituído de corpo, alma e espírito. Então, eu penso que o sofrimento, ele é tudo aquilo que nos causa dor nessas três esferas do nosso ser, né? Existe a dor física, existe a dor emocional e existe a dor espiritual. E o viver essa dor, o passar por essa dor, eu acho que a gente pode chamar esse processo de sofrimento, né? Então, o sofrimento é um tema, como você já falou, já destacou, difícil, porque nós, seres humanos, não conseguimos lidar de forma adequada com o sofrimento e muitas vezes não conseguimos nem compreender o porquê sofremos. Mas o fato é que o sofrimento faz parte da condição humana. Então, nós poderíamos dizer que o sofrimento é uma realidade, né? E se existem algumas coisas que nós podemos destacar acerca da realidade do sofrimento, acho que a primeira coisa é que o sofrimento é inegável. Como você falou, enquanto nós estamos aqui batendo esse papo sobre sofrimento, existem muitas pessoas que estão sofrendo, existem muitas pessoas que estão entrando para o rol, né, para a lista das pessoas que estão sofrendo luto, né, maridos que perderam suas esposas e vice-versa, crianças que estão sendo abusadas, pessoas que estão lutando contra uma enfermidade. Então, o sofrimento é algo que não pode ser negado, né? Existem algumas pessoas, né, que chegam a afirmar que o sofrimento é ilusório. Mas ilusório é pensar que o sofrimento é uma ilusão, né? O sofrimento é uma realidade inegável. Outra coisa que eu penso acerca da realidade do sofrimento é que o sofrimento ele é inescapável. Todos nós sofremos. Ninguém pode se ver livre do sofrimento. Em uma área ou outra da vida, o ser humano ele vai se pegar envolvido no sofrimento. Então não tem como escapar do sofrimento. Até mesmo o cristão. Há algumas correntes teológicas que afirmam que o cristão ele não pode sofrer, né? Uma vez que ele aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele não pode sofrer, ele não pode adoecer, ele não pode passar por uma crise econômica, financeira. E nós sabemos, na realidade, de fato, que isso não passa de uma falácia, de uma mentira. Porque até mesmo o cristão sofre, né? Então, Jesus, quando estava se dirigindo aos seus discípulos, ele deixou isso muito claro, né? No mundo tereis aflições. Então, Jesus, ele garantiu que os seus discípulos, nós crentes, sofreríamos aflições, ou seja, passaríamos pela experiência do sofrimento. Então, não tem como escapar, né, da realidade do sofrimento. E outra coisa que também me chama a atenção na questão da realidade do sofrimento é que o sofrimento ele não faz acepção de pessoas. Não. O crente sofre, o não crente sofre, o rico sofre, o pobre sofre. O sofrimento não escolhe a cor da pele. O sofrimento ele não escolhe a ideologia que a pessoa carrega consigo. E falando um pouco sobre essa questão da ideologia que a pessoa carrega consigo, eu achei muito interessante, né? Você falou aí que nós teístas, né, dependendo do pressuposto que a pessoa carrega consigo, né, toda a sua bagagem, seja de fé, né, seja filosófica, isso faz com que a pessoa tenha uma reação diferente ao sofrimento, né? Então, tendo isso como uma realidade, que o sofrimento é inegável, é inescapável e que ele não faz acepção de pessoas,
passar por ele, acreditando em Deus e confiando em Deus, é bem mais fácil, não é verdade, irmão Natan? Não, com certeza, né? Eu acho que é um primeiro passo que a gente pode dar, né? Como o irmão falou, o sofrimento ele é inescapável. Alguma hora, se você não passou, vai passar, né? Vai chegar a sua hora. Só que a gente não pode, de maneira... Talvez a gente até possa, mas não é a atitude correta, né? Colocar Deus no banco dos réus, né? Vamos dizer assim. Sim, Né? Falar, Deus, por que que você deixou? Por que que você fez isso, né? Como muitas pessoas fazem, talvez seja uma reação natural, né, do ser humano em meio ao sofrimento, em meio ao mal. sim. De certa maneira, aquela frase que talvez alguns já ouviram, né, de colocar Deus na parede, né? Mas enfim, esse é um primeiro ponto que, independente se você está sofrendo muito ou pouco, ah, nós nunca podemos questionar Deus, a soberania de Deus, Sim, né? O texto de Isaías 55, né, um texto muito conhecido, 55, versículo 8 ao 10, que diz que os planos de Deus são maiores, mais altos que os nossos, né? Então a soberania de Deus, independente do sofrimento existir ou não, independente do nível de sofrimento, ela vai continuar do mesmo jeito. Deus ele verdade. continua soberano e quando nós confiamos em Deus em meio ao sofrimento, não sei se o sofrimento se torna mais fácil, mas nós temos um propósito para o sofrimento, né? Nós não estamos sofrendo à toa. Você Sim, imagina que se você não acreditasse em Deus, a vida, ela provavelmente seria um desastre total, né? verdade. Tudo isso, todo esse sofrimento, para no final das contas não acontecer nada, né? No final das contas, todo mundo vai para o mesmo lugar. Isso tira qualquer tipo de propósito de vida. Quando você crê em Deus e crê que os caminhos dele e os propósitos dele são mais altos e a soberania dele está intacta, você tem um propósito até no pior dos sofrimentos, como foi o patriarca Jó, né? Verdade. Pensando nessa questão do sofrimento como uma realidade, eu, eu cheguei à conclusão que o sofrimento ele traz consigo algumas consequências, né? Tanto negativas quanto positivas. O que você poderia comentar assim, as consequências negativas do sofrimento na nossa vida, quando uma pessoa ela passa por essa experiência do sofrimento? Olha, vamos dizer assim, as as coisas negativas do sofrimento, elas, de certa maneira, elas são mais evidentes, né? Quando a gente passa principalmente por questões muito profundas, né, na nossa vida, fica muito evidente o sofrimento. Você imagina a questão de Jó, né? De uma hora para outra ele perde todos os seus filhos, perde todos os seus bens, né? Então fica muito evidente as questões negativas, né? Que você perde muitas coisas, né? Então, quando você fica doente, você tem ali a dor, a doença, processos, né, de cura que você tem que passar, tratamentos, quando você passa por luto, é a saudade, aquela coisa, né? Ah, eu acho que a parte negativa ela é sempre muito mais evidente no sofrimento. Agora, a parte positiva, geralmente, ela, como eu falei, né, ela geralmente ela evidencia, como o irmão falou, dependendo da bagagem que você tem, Sim, né? Então, quando você tem um Deus e que você confia na soberania dele, você percebe que a parte positiva é aquilo que você cresce espiritualmente. Muitas vezes a gente tem uma visão, de certa maneira, triunfalista da realidade. O que que é essa visão triunfalista? De que não, eu tenho fé de que tudo vai dar certo, né? Eu tenho fé de que o que eu quero vai acontecer. Eu me lembro que quando eu cheguei no Vila Luzita, há 8 anos atrás, existia, acho que eu posso contar esse testemunho aqui, que existia uma irmã lá, a irmã Célia. E quando eu cheguei, ela estava com câncer já, lá no Vila Luzita. E era uma bênção, irmã. Era uma irmã abençoada, sempre muito ativa lá na igreja. E ela começou a ficar muito doente, né? E o pessoal visitava ela constantemente, etc. Aquela coisa toda, né?
É interessante porque às vezes a gente ia visitar ela e saía mais edificado do que ela que estava lá doente. Por quê? Porque a confiança que ela demonstrava em Deus era muito grande, mas não era uma confiança assim, né? Eu creio que eu vou ser curada. Ela não, pelo menos eu nunca ouvi ela falando isso. Era sempre uma confiança de que não, Deus Está no controle. está comigo. É. Eu Independente piorei, do que aconteça. eu lembro uma vez que ela falou assim, eu piorei, mas Deus falou que eu ia piorar. Então você percebe que é uma confiança não no que ela, com certeza ela queria ser curada, Sim, mas é uma confiança no que Deus queria para a vida dela. sim. Ela não foi curada, percebe? Mas o exemplo de fé ficou marcado. Então você percebe que essa visão triunfalista que às vezes nós temos, de que tudo vai acontecer do jeito que eu quero, o sofrimento ele vem para quebrar um pouco isso. Nem sempre o que eu quero é o que vai acontecer, mas é o que Deus quer que deve acontecer. E eu acho, Nathan, que a verdadeira fé é isso, né? É uma fé que confia na soberania de Deus, independente do que aconteça, independente que a minha vontade, a vontade pessoal do ser humano, no caso da irmã, com certeza ser curada. Mas independente dela ser curada ou não, né, a fé dela estava alicerçada em Deus, Exatamente. ao ponto de ela se entregar por completo nas mãos do Senhor e o que acontecesse, né, a cura ou a não cura, tudo isso seria, né, para o bem dela. E assim, Perfeito. eu estava pensando sobre essa questão das consequências, né, negativas do sofrimento, né? O sofrimento ele causa limitação física, né? Na verdade, assim, de uma forma geral, o sofrimento mexe com as nossas estruturas, independente da pessoa ser crente ou não. Quando a gente passa pela experiência do sofrimento, as nossas estruturas são abaladas, sejam elas espirituais, sejam elas emocionais e até mesmo físicas, né? As nossas estruturas, elas são abaladas, muitas vezes sofremos limitação física, é uma pessoa que se envolve num acidente, né? E acaba ficando tetraplégico, né? Perde os movimentos. Outra consequência negativa do sofrimento, podemos dizer, é que o sofrimento desencadeia problemas emocionais, né? Ainda mais nessa nossa geração, nos dias que nós vivemos, onde as doenças, né, psicoemocionais têm se manifestado de uma forma tão avassaladora na vida das pessoas, né? Nós somos a geração da tecnologia, mas nunca fomos tão doentes emocionalmente falando. Então, o sofrimento ele tem esse poder de mexer com o nosso emocional, de nos desestabilizar emocionalmente. E eu acho que a pior das consequências do sofrimento é quando o sofrimento nos afasta de Deus. A gente vê que muitos personagens na história se afastaram de Deus por conta de uma experiência de sofrimento. Né? O nosso comentarista no ponto 1 aqui da revista dele, ele destacou a forma como o sofrimento mexe, né? E ele destacou aqui, né, os filósofos gregos, porque o sofrimento é um dilema desde das mais remotos tempos, né? Então, o sofrimento ele causa essa desestruturação no ser humano. E quando acontece algo que a gente não consegue digerir, e eu acho muito, muito importante a gente bater nessa tecla aqui, a questão da bagagem que a gente traz, dos pressupostos, né? Existem muitas pessoas que acabam se afastando de Deus, né? Nós temos pessoas conhecidas na história que acabaram se tornando, se autodenominando ateias, negando a Deus, porque nasceram num berço cristão, tiveram experiência com o cristianismo, mas por conta de uma fatalidade na família, se não me falha a memória agora, né, Karl Marx, acho que esse é um exemplo, se não me falha a memória, ele perdeu, né, um ente querido, não me lembro agora se foi a mãe, e isso foi que foi causando um processo de revolta nele ao ponto de ele se tornar uma pessoa,
né, totalmente avessa a Deus, avessa a religião. O próprio Nietzsche, né, não é que o Nietzsche era uma pessoa que não acreditava em Deus, mas ele não acreditava no Deus institucionalizado pela religião. Nosso comentarista, ele cita Nietzsche aqui. Então, todos esses personagens, e muitos outros na história, né, sofreram momentos de crise ao ponto de se afastarem de Deus por conta do sofrimento. E essa é uma realidade triste do sofrimento. Muitas vezes pessoas se afastam da igreja, porque colocam a culpa dos seus sofrimentos em Deus. Né? Porque é muito difícil a gente lidar com essa questão. Como pode um Deus amoroso, né, um Deus bondoso, permitir que o justo sofra? Né? Permitir que um servo fiel sofra? Então, tem pessoas que acabam não conseguindo lidar com isso e acabam se distanciando, né, da presença de Deus. E falando um pouco também sobre as consequências positivas, né, eu acho que uma das consequências positivas que a gente poderia destacar aqui do sofrimento é que ela muitas vezes torna a pessoa mais humilde. Né? Quantas pessoas eram arrogantes, né, prepotentes, cheias de si, mas algo aconteceu na vida que mudou. Mudou a Né? história. Fez a pessoa cair em si, fez a pessoa descer do salto alto do orgulho e ver que é uma pessoa, né, como qualquer outra, cheia de limitações, cheia de defeitos. Então eu acho que uma consequência positiva do sofrimento é que ela muitas vezes nos torna mais humildes. Se bem que tem gente que até passando por sofrimento não muda, né? Mas muita gente, né, acaba mudando quando sofre, né? Acaba caindo em si, acaba acordando para a realidade da vida. E outra coisa, outra consequência positiva do sofrimento é que o sofrimento ele nos aproxima de Deus. Muitas vezes é o sofrimento que nos leva a orar. Muitas vezes é o sofrimento que nos leva a buscar a Deus de madrugada, a jejuar. Muitas vezes é o sofrimento que nos leva a ir à igreja. Dizendo, eu preciso ouvir uma palavra de Deus. Hoje Deus precisa falar comigo. Qual o instrumento que Deus usa muitas vezes para nos aproximar dele? É o sofrimento. Né? E por último, o sofrimento, uma consequência positiva do sofrimento é que ele nos faz reconhecer a nossa dependência de Deus. O sofrimento não apenas nos aproxima de Deus, nos faz ter uma experiência com Deus, mas ele nos faz cair em si, de que somos totalmente dependentes do Senhor. Né? Então, eu acho que o sofrimento ele traz consigo, né, essas consequências, tanto negativas quanto positivas. Mas eu acho importante também a gente falar um pouco sobre as fontes do sofrimento, né, que foi algo que o nosso comentarista abordou bastante aqui, né, nesta lição. E eu acho que existe algumas fontes do sofrimento. Eu pensando, né, sobre esse tema, né, algo que o nosso comentarista trabalhou aqui no ponto 2 da revista, é uma das fontes do sofrimento que é a consequência do pecado, né, de forma geral. Né? O ser humano sofre porque o sofrimento é uma consequência do pecado. O que você comentaria sobre isso, irmão? Eu acho importante aí, nesse ponto aqui, e pegando um gancho que você falou também, né, que muitas vezes a gente se questiona, né? Poxa vida, como é que Deus permite com que o justo sofra, né? Eu acho que quando nós aceitamos a Jesus, passamos ali pelo discipulado, né? Somos preparados para nos batizar, nós recebemos, geralmente, né? Nós recebemos algumas aulas, né? Recebemos ali vamos dizer assim, o beabá da doutrina, né? E um desses pilares, né, da doutrina é justamente a doutrina do pecado. O que é a doutrina do pecado? Que todos nós somos pecadores, né? Todos nós somos, temos a natureza pecaminosa dentro de nós. Nascemos com essa herança, né? Nós
declaramos isso, né? Declaramos essa verdade, né, de maneira muito clara, Sim. Só que às vezes na prática, essa verdade às vezes não está dentro do nosso coração. Verdade. Às vezes essa verdade não está ali, vamos dizer assim, intrínseca nas nossas crenças mais profundas. Então o que acontece é que a gente tem, de certa maneira, um entendimento parcial dessa doutrina. Por exemplo, quando eu falo por que Deus permite com que eu sofra, eu já estou me colocando num patamar de que eu sou o justo. Percebe? Sim. Eu já estou me colocando num patamar de que eu estou acima de outras pessoas, por isso eu não posso sofrer. Mas quando nós olhamos especialmente Romanos ali, né? Romanos 3:23, Romanos 5:12, 1 João 1:8, será que eu sou justo? Será que eu não mereço sofrer? Essa é a pergunta. Por quê? Se eu for considerar, especialmente o que o apóstolo Paulo nos diz ali em Romanos 3, versículo 10 ao 12, né, que não existe ninguém que faça o bem, ninguém que queira fazer o bem, na verdade, eu tenho que agradecer pelo sofrimento que eu não tenho, porque eu merecia o sofrimento. Sim. Né? Quando eu penso que eu não sou justo, né? Quando eu penso que eu sou um pecador, então eu tenho que agradecer pelo sofrimento que eu não tenho, e não pelo aquele que eu tenho, ou reclamar pelo que eu tenho. Verdade. Né? Por quê? Porque eu sou pecador. Eu não sou justo. Deus, se ele me punir com todo tipo de sofrimento, isso seria justo. Isso seria justo, porque eu sou pecador. Só que Deus, ele decide punir o seu filho que não era pecador em meu lugar, tá? Então, às vezes, essa falta de entendimento prático da doutrina do pecado nos impede de enxergar uma realidade maior, que é a de que eu mereço sofrer porque eu sou pecador, tá? Agora, logicamente, ninguém quer sofrer, né? Logicamente, a gente tem essa vontade, né? Mas a gente não pode criar uma espécie de escala de merecimento, Sim. né? Não, eu sou justo, não mereço, mas aquele lá que é o criminoso, não, esse merece. Porque às vezes a gente, na prática, no dia a dia, a gente faz isso, né? O coração do ser humano, ele é, de certa maneira, incompassivo, né? Por exemplo, quando um bandido vai roubar alguém e ele acaba morrendo, a gente comemora internamente, né? Só que quando acontece alguma coisa comigo, eu falo, não, eu não merecia isso. Porque eu criei já uma escala. Ele Sim. merece e eu não. Percebe? Sim, então, irmão Natan, o que eu vejo na sua fala, eu acho algo assim que nós vemos no cotidiano da nossa vida eclesiástica, da nossa vida de igreja. Tem muitas pessoas que recebem o conhecimento, não usam esse conhecimento, não digerem esse conhecimento para transformar esse conhecimento em atitudes, num viver sábio, e esse conhecimento acaba se transformando apenas em informação. Ou seja, às vezes a pessoa ouviu falar, né, acerca do pecado, né, o que os teólogos pensavam acerca do pecado, o que é que os textos bíblicos dizem acerca do pecado, mas não internaliza isso, não se vê como pecador. Exatamente. E esse entendimento, essa internalização, essa prática da doutrina, que a gente chama de ortopraxia, né, nos faz lidar melhor com o sofrimento. Nos faz lidar. Quando a gente entende que, de forma geral, o sofrimento está presente no mundo, está presente na vida das pessoas por conta do problema do pecado, a gente não fica olhando para Deus como culpado, como o autor máximo do sofrimento no mundo, né, do sofrimento da humanidade. Eu acho que isso é muito importante, as pessoas realmente entenderem, né? E eu não sei se você concorda, infelizmente, hoje em dia, nós vivemos uma crise nos púlpitos das nossas igrejas. Hoje em dia, fala-se muito de prosperidade, hoje em dia fala-se muito de saúde emocional,
Não que essas coisas não tenham a sua importância, mas não são o cerne do evangelho. E hoje em dia fala-se muito pouco sobre o pecado, sobre o problema do pecado, sobre as consequências do pecado. E eu vejo nisso um dos motivos pelos quais muitos cristãos que frequentam a igreja, que estão ali muitas vezes todo domingo na igreja, e não conseguem lidar com o sofrimento, não conseguem entender a questão do sofrimento, se deparam com uma pessoa, por exemplo, sofrendo com uma doença e ficam abaladas. Às vezes não é só só sensibilidade, às vezes é uma falta de compreensão de que o sofrimento é uma consequência do pecado na nossa natureza. Perfeito, perfeito. Eu acho que essa falta de entendimento prático nosso nos leva, na minha opinião, para um segundo erro, que eu acho que era o erro de Jó, e principalmente dos amigos de Jó, né? Como o texto está falando de Jó, que é uma teologia da retribuição, né? Sim. O que é a teologia da retribuição? Não, eu fiz as coisas aqui, né? Eu vivo aqui, eu cumpro meus quesitos religiosos, então eu mereço o bem de Deus, né? Quando você, nesse capítulo 2 aqui, que é o texto base ali, né, da aula número 4, mas se você for um pouquinho mais para frente, né, eu não quero também pegar a aula da frente, mas você vai ver que os amigos de Jó, eles começam a questionar, Jó, mas o que você fez? O que você fez para você estar vivendo? Ou seja, você está sofrendo porque você fez alguma coisa, isso é um castigo por alguma coisa que você fez. De errado que foi feito, né? É o que os discípulos também perguntaram para Jesus acerca do cego, né? Por que ele é cego? Quem pecou, ele ou os pais dele? Ou seja, é uma teologia da retribuição, né? Sim. Talvez a gente, vamos dizer assim, tenta eximir Jó disso aí, mas Jó também acreditava nisso. A gente pega ali Jó, capítulo 9, do versículo 14 ao 24, ele faz uma declaração muito interessante, porque ele coloca Deus como autor do sofrimento, e realmente, se você parar para pensar, foi mesmo, só que ele coloca assim, eu não tenho condição de discutir com Deus, mas eu sei que eu sou inocente. Ou seja, peraí, ele está se colocando como alguém que não merecia o que ele estava vivendo. E inclusive, nos primeiros diálogos, ele até clama, né, por uma inquirição, né? Eu quero colocar minhas causas diante do Criador, porque ele acreditava tanto nisso, né, que a pessoa desfruta daquilo, vamos assim dizer, que ela planta, essa teologia retributiva, que ele não se achava merecedor do que estava passando. Por isso que é como se Jó, ele não blasfema contra Deus, né? Ele não amaldiçoa Deus, mas ele não entende o porquê que Deus está fazendo aquilo com ele, porque claramente ele tem a convicção de que é Deus que está colocando ele naquela situação. Mas isso, né, o nosso comentarista, né, vai desdobrar aí nas próximas lições, né? Mas vamos falar mais um pouquinho sobre essa questão das fontes do sofrimento. Existe o outro lado da moeda, né? A gente sabe que nem todo sofrimento é porque a pessoa pecou, fez alguma coisa de errado, mas algum sofrimento, né, é experienciado por alguma pessoa por conta de um pecado. Ou até mesmo de um erro cometido. Um erro que não é pecado, mas um erro que gerou, né, sofrimento. Por exemplo, uma pessoa, um jovem que no afã de se casar, né, não se preocupa em orar, não se preocupa ali em olhar para a Bíblia, né, as características, né, da boa esposa, para tentar ver nas pretendentes isso. Aí vai lá, casa com uma pessoa, com uma mulher que não tem temor de Deus, né, que não carrega consigo princípios bíblicos, e vai gerar o quê? Problemas no casamento. Ou seja, não foi um pecado, mas foi uma atitude errada. Foi uma atitude precipitada. Então, existem pecados ou erros pessoais. Aqui nós
A gente falou da questão geral, agora a gente vem para pessoal, né? Existem questões pessoais que nos levam ao sofrimento, né? Algumas decisões precipitadas que a gente toma sem refletir, sem orar, né? Sem buscar a Deus, que podem desencadear em sofrimento na nossa vida. Eu costumo dizer que a grande maioria, né, do sofrimento que o crente passa nessa terra, né, a grande maioria deles é fruto, né, de erro pessoal, né, de falta de humildade, às vezes, do crente, de pedir direção a Deus, de pedir orientação a Deus, de se submeter à palavra de Deus, à vontade de Deus revelada nas Escrituras. Então, eu penso que uma das fontes do sofrimento seja isso, né, a consequência de pecados ou erros pessoais. E até a falta de sofrimento, né? Porque a Bíblia tem um mandamento que é muito interessante, que é honra seu pai e sua mãe, para que seus dias sejam prolongados na terra. Sim. Quando você, principalmente na adolescência, né? Quando você honra seu pai e sua mãe, você não vai andar com más companhias. Geralmente eles vão falar, não anda com fulano, não faça isso, não faça aquilo, não usa drogas, não faça... Se você obedecer, provavelmente você vai evitar muito sofrimento futuro. Com certeza. Né? Então, às vezes, tem atitudes que levam ao sofrimento e tem atitudes que te tiram de um sofrimento futuro, né? A gente falar da teologia da retribuição não é essas atitudes pessoais, mas é aquela intenção, pô, eu não posso ficar doente, porque eu sou justo. Porque eu sou justo, eu faço tudo direitinho. Eu faço tudo eu sigo direito. a cartilha. Isso não. Mas, com certeza, existem coisas que você faz que te levam ao sofrimento e tem coisas que você faz que te tiram um sofrimento futuro, né? Sim. Pensando ainda sobre essa questão da fonte, das fontes do sofrimento, a gente percebe que o diabo também, né, é um causador de sofrimento, né? Nós vemos muitos personagens na Bíblia, né, que sofreram por conta de ação diabólica, né? Nós temos o endemoniado gadareno, nós temos aquela mulher que por anos, né, Satanás oprimia com espírito de enfermidade. Quando Jesus repreende aquele espírito, a mulher ela recobra a sua saúde, né? Então nós temos vários exemplos nas Escrituras e quando a gente olha para a nossa experiência, para a experiência humana, né, para os dias atuais, vamos assim dizer, a gente percebe que Satanás ele tem infligido muito sofrimento, e eu vou citar aqui um exemplo dessa ação de Satanás como agente de sofrimento, nos jovens da nossa geração. Quantos jovens estão sofrendo com esse problema da droga? Para mim, Natan, hoje, uma das principais armas de Satanás para destruir a nossa geração de jovens, a nossa geração de adolescentes. Claro, poderia citar outras, dentre elas a tecnologia, né, quando mal usada. Mas as drogas é uma coisa terrível. Porque eu tive já a oportunidade, em algumas ocasiões, de distribuir marmitex para os moradores de rua, e é incrível como a gente vê jovens ali, às vezes até de família, né, de famílias com poder aquisitivo, mas preferiram estar na rua, morar na rua, numa condição difícil, por conta da droga, por conta do crack, por conta da cocaína, do que estar em casa com a sua família num lugar confortável. E isso mexe comigo. Quando eu vejo jovens assim com tanto potencial, com tanta vida, que poderiam contribuir tanto, né, para a sociedade, muitos até para a igreja, porque nesse meio, e isso é o que é incrível, tem muito João, tem muito Lucas, tem muito Pedro, ou seja, pessoas que às vezes nasceram num lar cristão, pessoas que eram obreiros. Já encontrei, meu irmão, eu era presbítero, eu era diácono na igreja, mas não vigiei, né? Eles reconhecem, não vigiei e acabei tendo, né, experiência com a droga. E é importante a gente citar isso aqui porque o sofrimento tem levado muitas pessoas a buscar alívio nas drogas.
Muitas pessoas, achando que podem se ver livre do sofrimento, buscaram crack, buscaram a cocaína, buscaram a maconha, enfim, tantos entorpecentes que nós temos hoje em dia. E o que eles encontraram foi alívios passageiros. Quando está na euforia do uso da droga, é aquilo, mas quando passa, a pessoa já logo se vê, né, carente de ter aquela coisa de novo, isso se torna uma verdadeira prisão. Então, isso mexe muito comigo, quando eu vejo jovens nessa vida, meu irmão. Isso é terrível. Como Satanás tem aprisionado pessoas através das drogas. Não, com certeza, né? Quando você vai para as ruas ali, né, principalmente à noite, tá ligado? Já tive essa experiência também. É chocante, às vezes, algumas histórias que você ouve, né, de jovens com muito potencial e, de repente, jogaram a vida no lixo, né? E não só das drogas, né? Como o irmão citou, mas hoje em dia o vício por tecnologia, né? Pornografia, você tem uma série de vícios hoje em dia que realmente você vê Satanás agindo assim com muita ousadia até, né? E jovens assim jogando a vida fora por coisas às vezes tão fúteis, né? Infelizmente, causando sofrimento para seus familiares e sofrimento para eles mesmos, né? Porque essa vida, né, de loucura, né, ela cobra um preço, né, futuramente, né? Então, pessoas que vivem nessa vida, como o irmão citou, de droga, né, se não morrer cedo, né, chega lá na frente, você tem toda a sua vida atrasada, toda a sua vida jogada fora, uma série de problemas, né? E é um sofrimento futuro por um erro causado por você, né? Mas por tentação de Satanás, né? Verdade. E, por último, para a gente encerrar essa questão das fontes do sofrimento, eu acho que agora nós vamos falar sobre uma causa do sofrimento que mexe, que essa eu acho que é uma das principais causas que deixa as pessoas em crise, que é Deus como a fonte do sofrimento, como aquele que permite o sofrimento, né? E o nosso comentarista, ele trabalhou, né, essa questão do sofrimento de Jó, né, como causado por Deus. De que forma Deus, ele é o autor do sofrimento, Natan? O que é que você pensa sobre isso? Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante. O irmão já falou isso no começo. A história de Jó, ela acontece ali concomitante ao Gênesis, né? Então ele é um dos patriarcas também, Sim. né? Nessa época não existia nenhum livro escrito ainda, né? Então, a frase que eu ouvi era: Jó, ele nunca leu o livro de Jó, antes de passar pelo que ele passou, né? Então, até o momento... Foi a cobaia. Foi. Até o momento, ele nunca tinha ouvido falar, ou nunca tinha lido, que Deus poderia fazer isso, né? Mas quando nós lemos o livro de Jó, nós percebemos que Deus, ele não foi vamos dizer assim, o autor direto, mas ele que deu a autorização. E eu acho que assim acontece de todas as maneiras, porque por mais que Satanás tente fazer alguma coisa, ele sempre precisa de autorização. Sim. Satanás, ele não tem passe livre para fazer o que ele quiser, né? Ele sempre está ali debaixo da vontade de Deus, debaixo da soberania Lutero de dizia Deus. que até o diabo é o diabo de Deus, né? No sentido de que ele não faz nada fora do controle de Deus. Exatamente. Então, tudo que o diabo faz, até Deus permite que o diabo faça para que o nome de Deus seja glorificado, né? Mas Deus, sim, ele habilita, né, o Satanás e habilita o sofrimento para a vida de algumas pessoas. Isso é muito difícil da gente entender desse lado de cá, né? Tem uma analogia que eu acho muito boa nesse sentido. A história, né, a gente não enxerga a história direito, nós seres humanos.
O máximo que a gente enxerga é um pouquinho para trás e um pouquinho para frente. Então a analogia é o seguinte, imagine que você está naqueles desfiles, né? Tem muitos lugares, aqueles desfiles que o pessoal, principalmente nos Estados Unidos, né? Passa fantasiado com uns carros bem interessantes. Os desfiles de carnaval no Brasil. Desfile de carnaval né, também. Os desfiles de boneca em Pernambuco. Isso. Mas imagina que eles estão passando na rua e você tá ali na calçada, né? E você tá apertado, um monte de gente ali, e você tá olhando pro desfile, mas você só consegue enxergar uns 15 metros para trás e uns 15 metros para frente. Imagina que esse desfile seja a história acontecendo. Você consegue enxergar só um pouco dela. Só que o desfile é quilométrico. Agora imagina Deus olhando o desfile não da nossa posição, mas de um helicóptero lá de cima. Ele está olhando a história toda de uma vez só. Então quando Deus ele permite um sofrimento em dado momento da história, ele não está pensando só no hoje. Ele está pensando na história inteira, no plano e no propósito geral dele. Percebe? Então às vezes ele habilita um sofrimento para que o nome dele fosse glorificado. Imagina só esse livro aqui de Jó, que até os dias de hoje é lido. E até os dias de hoje nós vemos como Deus ele controla o diabo, como Deus ele controla as coisas, como Deus ele controla a história, como Deus ele guiou o Jó pela sua vontade. Sim. Se não fosse Deus ter habilitado isso na vida de Jó, a gente não saberia isso. Percebe? E o nome de Deus foi glorificado através do livro de Jó e através da vida de Jó. Quando nós passamos por esse sofrimento e o sofrimento é causado por Deus, a nossa vida ela tem que glorificar a Deus e não servir de escândalo, né, ao nome de Deus. Então, muitas vezes nós, de certa maneira, até ficamos escandalizados com isso quando a gente ouve que Deus causa sofrimento, né? Mas Deus causa, mas o sofrimento que Deus causa tem um propósito. Isso. Pensando nessa questão, eu cheguei justamente a essa conclusão. Deus, ele causa sofrimento, mas não é porque Deus tem prazer no sofrimento. Exatamente. Deus tem propósito em permitir que o sofrimento chegue ao ser humano, né? Então, acho que o grande e geral propósito de Deus permitir o sofrimento é para que o nome dele seja glorificado, né? Mas Deus também ele usa o sofrimento assim de forma pedagógica nas nossas vidas, né? Para nos moldar a imagem de Cristo, né? Como eu falei aqui, muitas vezes a gente sofre alguns problemas não, né? A gente carrega algumas coisas da natureza corrompida pelo pecado, como o orgulho, a soberba, né? A arrogância, o egoísmo. E às vezes o instrumento que Deus usa para nos lapidar é o sofrimento, né? E para cada um uma medida de sofrimento. Eu estou me lembrando aqui, eu gostaria de compartilhar também assim, um testemunho pessoal simples, mas que fez toda a diferença na minha vida, né? Eu trabalho desde muito cedo, né? Eu, com 11 anos de idade, já ajudava meu pai era comerciante, né? Então estudava, terminava a aula, não tinha esse negócio de ficar descansando não. No outro período tinha que ajudar papai na loja, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo e isso me deu assim a noção de independência muito cedo, né? E quando Deus trabalhou para que eu viesse embora do Ceará, né? Eu sou cearense, para quem não sabe, né? Cabeça não nega, não esconde, né? Mas quando Deus trabalhou para que eu viesse embora do Ceará para São Paulo, né? Eu entrei numa realidade que até então eu não estava acostumado, né? Até então eu era independente, né? Sempre trabalhando ali em busca dos meus sonhos, dos meus objetivos, mas quando eu tive que abrir mão de tudo, né? Abrir mão do meu trabalho, né? Eu trabalhava com representação comercial no Ceará, então abri mão de tudo que eu havia ali
galgado profissionalmente para vir estudar aqui em São Paulo, né, para fazer um seminário teológico aqui em São Paulo, eu estudei por 3 anos no Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, o IBAD, em Pindamonhangaba. O que mais acrescentou para mim nesses 3 anos, meu irmão, eu não diria que foi tanto o conhecimento, porque desde que eu me converti, eu sempre fui uma pessoa apaixonada por Deus, pela Bíblia, né, pela teologia. Graças ao bom Deus, eu tive assim, pessoas que me influenciaram nesse sentido positivamente, né? Mas o que eu mais agradeço a Deus pelo que eu vivi nesses 3 anos no seminário foi que ali eu aprendi a depender verdadeiramente de Deus. Eu percebi que eu era muito autossuficiente, mas aí Deus trancou a torneira de um lado, né? E quando eu estava no seminário, eu me vi em ocasiões de ter que decidir assim, ou eu saio para comer um pastel com o pessoal, ou eu guardo dinheiro para comprar um livro. Olha, você não tem noção como isso, assim, Dói, nossa, né? dói. Meu Deus, e eu me levantava de madrugada, às vezes ia para o local onde aconteciam os cultos, né? A gente chama a capela, né, do seminário, e eu ia lá, chorava, disse, meu Deus, olha a crise, eu sabia que Deus tinha me levado para lá, Deus fez isso de uma forma milagrosa, maravilhosa, mas eu me pegava perguntando, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque aquilo me causava dor, me causava sofrimento, né? E o sofrimento nos desestabiliza. E nesses 3 anos eu aprendi a depender de Deus. Deus me quebrou, sabe, essa autossuficiência. Era como se Deus estivesse dizendo assim, meu filho, você agora vai aprender a depender de mim, né? E graças a Deus, meu irmão, esse tipo de situações e outras que eu vivi no ambiente do seminário, eu acho que trabalharam assim, muito no meu caráter, né? Para que eu buscasse mais a humildade, né? Uma postura mais semelhante a Cristo, porque às vezes a gente acha que a religião, né, aquela coisa estereotipada da religião é que é o bonito, mas na verdade o alvo do cristão é ser semelhante a Cristo, né? É andar nos passos de Cristo. Então, Deus ele permite o sofrimento, às vezes Deus fecha as portas, né? Lá eu dependia de ofertas que vinham do Ceará. E quantas vezes, meu irmão, pessoas que disseram assim, não, fica tranquila, Haddad, que todo mês a gente vai estar lá, né? E depois do 3º mês, meu irmão, Não veio nada. o que caiu não foi brincadeira, né? De pessoas que haviam feito um compromisso e não honraram o seu compromisso. Então, foi um processo assim que doeu, mas serviu para o meu crescimento. Então, Deus permite muitas vezes o sofrimento nas nossas vidas para isso, para a gente crescer, para a gente amadurecer como cristão, como ser humano, né? E para a gente ter experiências com Deus. Nós jamais vamos viver milagres se nós não passarmos por situação de sofrimento, né? Seja lá em que área for, o enfrentamento de uma doença, o enfrentamento de uma crise financeira, material, né? O enfrentamento de um problema de relacionamento dentro do lar, seja com cônjuge, seja com filho. Todas essas situações, muitas vezes, Deus permite para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a nossa fé ser desenvolvida. Então, Deus ele causa o sofrimento, mas ele causa com propósito. Não é porque Deus tem prazer no sofrimento e em ver os seus filhos sofrerem, mas ele permite o sofrimento para que, no fim de todas as coisas, o seu nome seja glorificado e as nossas vidas edificadas. Verdade. Né? E para a gente fechar aqui, irmão Natan, nosso comentário dessa lição, né? Diante da realidade do sofrimento, como é que o cristão deve agir, né? De que forma o cristão deve lidar com o sofrimento? É porque tudo isso deve nos levar a ações práticas. Né? Tudo aquilo que nós comentamos aqui deve resultar em ações práticas. O que é que você pensa sobre isso? Como é que o cristão deve lidar com o sofrimento? Eu acho que o cristão, primeiro, a confiança em Deus, né? Acho que é o primeiro ponto. Como a gente falou, não a confiança no que você quer, não a confiança no que você acha que deve ser o certo, mas a confiança no propósito de Deus, né? Novamente citando Isaías 55, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, né?
Pegando o gancho do testemunho do irmão, talvez o irmão saiu lá da sua casa pensando, não, vou viver tranquilo porque o irmão aqui me comprometeu comigo, então eu já estou seguro aqui, mas Deus falou, não é desse jeito, é de outro jeito, né? Então é a forma de Deus, e é a confiança na forma de Deus trabalhar, né? E uma segunda coisa é não ser como os amigos de Jó quando você vê outra pessoa sofrendo, né? Geralmente olhar para o pessoal, mas o que ele fez de errado? O que está acontecendo na sua vida? Às vezes não tem nada de errado na vida da pessoa, ela está sofrendo porque é uma questão natural ou Deus está provando aquela pessoa de alguma maneira. Isso. Então, o que a gente pode fazer quando amigos sofrem, quando outras pessoas sofrem, é o conselho de Paulo lá em Romanos 12:15. Chorar com os que choram. Né? Sofrer junto. Sofrer junto. Chega lá, dá o ombro, não vai, mas o que você fez? Tem certeza que você não fez alguma coisa? Pensa aí direito. Não é assim que funciona, né? Geralmente, né, o pessoal às vezes pergunta, o que você fala quando você vai num enterro, né? Tá lá a pessoa. Rapaz, eu não falo nada. Eu só fico ali do lado da pessoa. Só fico ali, choro junto com ela, abraço ela, porque nenhuma palavra que você falar vai diminuir nada o sofrimento da pessoa. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. A única coisa que você pode fazer é mostrar para ela que você está ali do lado dela. É a única coisa. Então, eu acredito que é uma coisa importante da gente ter essa ideia de comunhão no sofrimento. Amém. Muito bem. Meus amados irmãos, professores, nós esperamos que todos esses comentários possam contribuir, né, para a sua aula, para o preparo da sua aula, né, para as suas reflexões pessoais. E o nosso desejo em Deus, a nossa oração, é que Deus te use poderosamente nessa aula e que os teus alunos, eles tenham a sua vida edificada para a glória do nome do Senhor. Vamos fazer uma oração. Irmão Natan, por gentileza. Maravilhoso Deus, engrandecido seja o teu nome, Deus. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai, de refletirmos acerca da tua palavra, de refletirmos, Senhor Jesus Cristo, acerca da tua vontade. Deus, nos conduza, Senhor, a cada professor, Deus, nessa aula, para que eles possam, Senhor, dar o melhor de si, Sim, meu Deus. Senhor Jesus Cristo, ter dedicação, Pai, para que a tua palavra seja dita, Senhor, para que a sua palavra seja espalhada, Deus. Te pedimos, Senhor, a tua unção e a tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.